Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dicas de Hoje. Há alguns dias atrás eu fiz aquele vídeo como ficar milionário na Bolsa de Valores, só que naquele momento eu cheguei a propor lá uma rentabilidade acima da inflação de 10% ao ano. E aí o que acontece? Na Bolsa de Valores, a rentabilidade não é linear, como foi mostrado naquele vídeo. Algumas pessoas chegaram a fazer algumas críticas, inclusive construtivas. E aí o que eu fiz? Eu resolvi pegar aqui os últimos 18 anos da Bolsa, para aí sim tirar o mínimo, o máximo, a média, o desvio padrão, a gente montar um histograma, tentar aproximar ela de uma normal, para aí sim a gente tentar projetar aqui as enormes variações que podem dar a Bolsa e comparar ela com os CDIs, com as Selics possíveis no futuro. Eu acredito que o vídeo vai ser bem interessante, então já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Antes de começar aqui o vídeo, é importante eu deixar registrado que essa planilha aqui eu vou deixar disponível lá dentro da área de membros para os assinantes Gold ou para os assinantes também agora do novo projeto de fundos de investimento da carteira Z em parceria com Rafael Zatar. É um projeto novo lá, vários fundos de investimento que também têm rendido bem e inclusive para aquelas pessoas que talvez não tenham tanto tempo para ficar acompanhando o mercado, vendo as ações, a que tem que vender, a que tem que subir, é interessante a gente ter um gestor para fazer isso para a gente. Então, voltando aqui agora para o vídeo, a gente tem essa planilha aqui que foi conseguida com dados do site investing.com. A gente vê aqui que eu peguei os valores mensais desde janeiro de 2018, fechamento do dia 5 de janeiro, que é quando eu estou gravando o vídeo, até fevereiro de 2000. Então a gente tem aqui 215 meses que já foram fechados. A mínima, o pior dos meses desses 215 foi uma queda de 24,8%. O melhor dos meses foi uma alta de 17,92%. O que me surpreendeu é ver que essa média aqui, a média da Bolsa nesse período todo, é menos de 1% ao mês, seria 0,95%. E nesse período a gente pegou uma forte alta de 2003 a 2007, depois pegou grandes quedas como a de 2008, pegou grandes quedas também já de 2013 a 2016. Então é um período aí que tem muitos períodos de alta e tem muitos períodos de queda também. Então ele retrata bem o que foi a Bolsa nos últimos anos. É importante dizer também que esse desvio padrão aqui de 7,11%, ele retrata a volatilidade da Bolsa nesse período todo. Mas se a gente pegar somente nos últimos 7 anos, ou seja, nessa década, esse desvio padrão já cai para 5,82%. Isso significa a redução de risco que o Brasil teve desde 2000 para cá, melhorou o Brasil, aumentou reservas internacionais, não depende mais do FMI. Com isso também reduziu a taxa de juros necessária para rolar a dívida, caiu a inflação, surgiram outros problemas também, mas é notório aí que alguma coisa melhorou. E aí a gente consegue montar a partir de todos esses dados aqui um histograma, que é mostrado exatamente aqui do lado. E a gente vê aqui que cada barrinha dessa é uma classe, que é exatamente o que está aqui nessa tabela pequena. Então a gente vê que o padrão é a Bolsa ficar entre menos 5 e mais 9. Tem mês que ela cai abaixo de 15%? Tem, mas é muito pouco, ó, são só 3. E é por isso que a gente usa às vezes aquelas técnicas de opções, porque a gente nunca sabe quando isso aqui vai acontecer. Quando a gente olha aqui no positivo, a gente vê que subir mais de 15% também é raro, 12 vezes. Igual cair mais do que 10% também são 12 vezes. Quando a gente vem aqui para o histograma, a gente vê que a caída aqui é muito mais linear e muito mais de acordo com a função densidade de massa que a gente montou aqui, do que quando a gente vê aqui a queda. A gente vê aqui dois pontos completamente fora aqui da linha, inclusive porque não tem nenhum aqui e nenhum aqui. São pontos muito fora aqui dessa curva e que mostram a necessidade às vezes de ter aí uma operação com opções. Mas para que isso aqui serve para a gente?
para a gente poder exatamente simular a mesma coisa que a gente fez no outro vídeo, mas agora na bolsa. O que eu fiz aqui? A gente chegou a descobrir lá que se a pessoa investiu o equivalente a 500 e poucos reais por mês, ela conseguiria chegar lá no 1 milhão de reais em 30 anos. Então eu botei aqui os meses de fevereiro de 2018 até janeiro de 2048. A gente colocou aqui um valor inicial de aporte de 10 mil reais, os aportes mensais aqui de 500 reais, e a diferença para aquele vídeo é que agora a gente tem aqui uma função normal. A gente já mostrou aqui que a variação do histograma se parece muito com a função densidade de massa da curva normal. Então a gente está fazendo essa aproximação aqui, lembrando que é uma aproximação, não tem garantia de resultado, e aí a gente consegue, a partir dessa média desse desvio padrão, ver aqui exatamente a simulação que a gente pode ter. Então, só para vocês entenderem, ó, a partir desse número aleatório, a gente chega na rentabilidade de 5,53% nesse mês aqui, de fevereiro de 2018. É uma simulação. A gente tem aqui aquele 10 mil inicial, mais R$ 553 de rentabilidade pela variação que teve. Aí o valor final, R$ 10.553. A gente está imaginando também que a tua carteira de investimentos na bolsa vai render igualzinho ao Ibovespa. A tua carteira pode render diferente, ela pode ter um desvio padrão diferente, ela pode ter uma média diferente. Se você tiver histórico suficiente para isso, você pode fazer a média da tua carteira, o desvio padrão da tua carteira. Lembrando que essa planilha vai estar lá na área de membros. Se você tiver histórico, você tem como fazer isso. Se você não tiver histórico tão grande, às vezes vale a pena você botar no semanal ou no diário. Também você vai conseguir chegar aqui em valores que você consegue estimar. E aí esse valor de R$ 10.553,26, acrescido do R$ 500 do aporte, vai para R$ 11.053. Nesse outro mês aqui, ó, você vê que o aleatório deu quase 0,50. Então a variação foi exatamente aqui na média, ó, 0,96 em vez de 0,95. Aí rendeu R$ 106. Aí foi para 11.159. E aqui a gente compara com a Selic, que anda sempre para frente aqui. Todo mês vai andar proporcional a 7% ao ano, equivalente, tirando a raiz 12 do 1,07, somando R$ 500 aqui de aportes ao mês, aqui o equivalente ao 9% e aqui o equivalente a 12%. O mais interessante não é exatamente essa simulação, é a gente chegar aqui agora nesse gráfico e a gente poder fazer várias simulações. Ó, nessa aqui que eu peguei, a gente vê que a bolsa ficou entre uma Selic de 7% e uma Selic de 9%. A gente percebe também que se a pessoa aportar R$ 500 todo mês e tiver R$ 10 mil agora, se ela conseguisse uma Selic de 12%, que não existe hoje, imagina que ela consiga alguma debênture de 30 anos que pague realmente os 12% ao ano e que não dê calote aí nesse tempo. Ela vai chegar aqui num valor de R$ 1.825.000. Tá? E aí a gente consegue fazer outras simulações. Ó. Nessa aqui a bolsa já pagou um pouco mais. Eu acho difícil a Selic voltar a ser aqui o 12%. Eu botei mais como mostra por que a bolsa aí rendeu menos do que o CDI nos últimos anos. Principalmente porque a taxa de juros ficou muito alta. Mas é uma taxa de juros que não deve permanecer no futuro. Então não adianta a pessoa também querer investir em renda fixa porque ele viu fulano falando que de 2010 a 2017 o CDI rendeu mais, de 2007 a 2016 o CDI rendeu mais. No mundo inteiro a renda variável rende mais do que os próprios CDI. Então vamos ver outra simulação. Ó, nessa simulação aqui, por exemplo, é bem interessante porque a gente vê aqui que a bolsa subiu muito, então ela chegou em 1.258.000, enquanto o CDI estava dando apenas R$250.000, quer dizer, ela abriu R$1 milhão de diferença, e esse tipo de coisa às vezes acontece, e quando a gente foi pegar em 30 anos, ela rendeu inclusive menos do que o 7% da Selic. É mais ou menos o que aconteceu aqui nos últimos anos, a bolsa caiu muito, recuperou agora 2016 e 2017, mas era mais ou menos o que estava acontecendo até 2015, quando você pegava aí o histórico. De 2003 a 2007 subiu muito e depois caiu muito.
Tá? Então é importante aqui a gente ver que às vezes acontece esse tipo de coisa. Por isso que a gente faz uma gestão ativa da carteira. Quando a bolsa sobe muito, a gente percebe que os indicadores de preço sobre lucro estão esticados, a gente percebe que a taxa de juros do país deve subir, a gente percebe que os investimentos devem ficar mais escassos, a gente reduz a nossa participação em bolsa para a gente não sentir tanto essas quedas. Tá? E a gente vê aqui, ó, quedas fortes, ó, de dezembro de 2031 até maio de 2032, em 5 meses, ó, a gente viu aqui uma queda de 1.200.000 para 770.000. Então, quer dizer, simula bem a bolsa essa planilha, né? Caiu 40% aqui em 5 meses, exatamente o que pode acontecer. Então, imagina aqui o Brasil deu um calote, aconteceu isso. Vamos lá, outras simulações agora. Ó, essa aqui a bolsa chegou abaixo também, em alguns momentos ela ficou acima. Ó, já essa aqui, ó, ficou bem acima por um tempo e depois caiu. E aí o que que eu falo? Se você sabe que o teu objetivo na Selic é que seria 1.800.000 e pouco nessa simulação, se você chegou aqui num ponto de 2.400.000, vale a pena você retirar uma parte aqui da bolsa lá na frente. Inclusive porque quando chega no final do período, é importante você entender que você está sujeito a esse risco aqui. Você quer retirar o dinheiro da bolsa daqui a 4 anos. Aí o que aconteceu? Em 4 anos o teu dinheiro caiu pela metade. E aí você não tem mais tempo para se recuperar. Então, enquanto você tem tempo aqui, vale a pena você entrar em bolsa. Quando você está aqui, já vale a pena você migrar uma parte dos recursos ou para renda fixa ou para fundos de investimento imobiliário, né? Ou alguma coisa que venha a ter aí em 2048 que seja melhor, ou 2044. Só algumas outras aqui simulações. Olha, essa aqui, por exemplo, é um espetáculo, ó. A bolsa rendeu 16 milhões aqui. Entendeu? Se a pessoa fizesse aquela gestão ativa, talvez ela teria sacado por aqui, ó. Teria sacado uma parte talvez aqui também, ó, que já estava com 2.800.000 ou 2.200.000, e aí ela ganharia aqui ainda uma boa parte com o percentual restante. Mas isso aqui é a exceção também. Se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ver que só tiveram aqui praticamente anos positivos. É bem raro também de acontecer. Isso aqui seria o Brasil virar primeiro mundo até 2048. Em compensação pode acontecer isso aqui também, ó. O teu valor virou só 131.000, imagina, se aplicou 10.000 reais mais 500 reais por mês por 360 meses. Então quer dizer, você aplicou 80.000 mais 10.000, 190.000 e mesmo em 30 anos você perdeu dinheiro na bolsa, ó, 131.000. Aí aqui, ó, chegou próximo da Selic 9%. A gente vê que nos últimos 6 anos a bolsa aqui ficou parada, parecido até com o que aconteceu agora, ó. Se a gente imaginar aqui, ó, o auge de 2008, o auge de 2011 e agora ultrapassando aquele topo anterior. Enfim, pessoal, o que eu tinha para mostrar aqui era isso, tá? Então a gente percebe aqui, a gente viu aqui uma simulação que a bolsa chegou em 16 milhões e uma simulação que a bolsa ficou em 131.000. Então a gente percebe aí que investir na bolsa de valores, você precisa ter aí um perfil e você precisa ter tempo. Nem sempre somente o tempo vai ser suficiente, porque você precisa investigar e também essa questão macroeconômica. Por isso que eu faço sempre os vídeos de sábado. Se tiver ruim aí a questão do Brasil e etc., às vezes vai valer a pena investir talvez no exterior e etc., tá? Mas a gente precisa estar sempre ligado aí com tudo, porque a gente investindo na Bolsa de Valores, a gente está investindo em empresas. E as empresas, elas produzem produtos, elas produzem serviços também, e esses serviços e produtos são vendidos exatamente para os brasileiros. Então eles têm tudo a ver com a própria economia. Não tem como você dissociar as empresas da economia mesmo que a gente vive no dia a dia. Basta a gente começar a observar quando a gente entra numa loja, quando a gente entra no mercado, ou quando a gente está na rua, ver se o trânsito está maior, está menor, etc. Tudo isso são sinais que a economia ou está contraindo ou está se expandindo. Eu queria agradecer aí a todos, lembrando sempre a vocês, não se esqueçam de entrar www.dicadehoje7.com para ler os artigos e na área de membros agora, com essas planilhas que a gente está colocando aí nos vídeos e também com a carteira aí de fundos de investimento.
quem está assinando a carteira de fundos de investimento está recebendo também gratuitamente o acesso às outras carteiras, tá? E isso vai continuar tendo. Eu estou com uma parceria com o Rafael, que os assinantes da área de membros estão tendo acesso à carteira Z, e quem é assinante da carteira Z está tendo acesso àquelas outras carteiras lá, que não a dica de hoje. Então está tendo acesso à carteira de Graham, de dividendos, a de preço sobre lucro abaixo da média. Se você ainda não sabe, não esquece, entra lá no site para você saber melhor o que é a área de membros e a rentabilidade que as carteiras estão tendo. Muito obrigado a todos, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, bons investimentos e até sábado. Tchau, tchau.